conquistando o seu terceiro cartão vermelho. Gonzalo Plata agora pode pedir música no Fantástico. O detalhe aí é que o rubro-negro conseguiu a façanha de empatar com o oscilante São Paulo lá no seu Morumbis. Opa, Morumbis não. Numa estratégia de marketing maravilhosa, o time do São Paulo entende que 8.000 pessoas são muito pouco para o Murumbis. E o grito, o cântico da torcida não é o suficiente para atrapalhar e abafar as ações do seu adversário e pensa em colocar esses 8.000 num estádio de capacidade um pouco menor. Com isto, opta por jogar na Vila Belmiro do Santos. Santos este que agora tá com a corda no pescoço. Vitória venceu ontem e chega fora da zona da degola, forçando o Neymar a ter que jogar no sintético ou não. E aí, vai jogar ou vai ficar de fora novamente, já que o menino Ney não joga no gramado sintético, só joga na Kings League, que lá é sintético, mas no profissional não. Esses são os detalhes aí, vocês podem acompanhar inclusive na tela alguns resultados do Campeonato Brasileiro de ontem, da rodada dessa quarta-feira. Destaques aí para a vitória do Cruzeiro, que agora encosta a cachapa ali atrás do Flamengo na cola dessa briga pelo vice-campeonato. E hoje o Palmeiras entra em campo contra o time do Santos, do menino Ney, lá no Allianz Parque, podendo pegar 3 pontos de frente e ganhando assim uma rodada de lambuja, já que tem uma vitória a mais diante do seu principal rival Flamengo pela luta do título do Campeonato Brasileiro. Vou começar a rodar aqui os lances desse jogo de ontem aí, entre São Paulo e Flamengo. O destaque fica para o comecinho do jogo, que já saiu logo o gol aí de Luciano. Logo na sequência, um pênalti marcado aí para Arrascaeta poder empatar o jogo, não é? Numa partida interessantíssima. Agora o destaque, como eu disse, fica para Gonzalo Plata, que conseguiu a façanha de ser expulso. Claro que dessas 3 expulsões, a gente pode considerar que aquela contra o Racing é meio duvidosa, tanto que o time do Flamengo recorre aos recursos para tentar retirar essa eliminação e tê-lo à disposição para dia 29, jogo principal do Flamengo aí no ano, que é lá em Lima, no Peru, a final da Libertadores, contra o Palmeiras, que vai entrar daqui a pouquinho à noite aí contra o time do Santos, lá na Vila Belmiro. A gente vê aí destaque para Caleri, comemorando muito, e aí o pênalti a favor do Flamengo, um pênalti que não tem o que se contextualizar, não é? Afinal de contas, foi pênalti sim, e a Arrascaeta cobra, marcando 1-1. O jogo ficou marcado pelo placar de 2-2, né? O Flamengo conseguiu a virada do jogo ainda no segundo tempo, fazendo 2-1. E no finalzinho aí, teve praticamente no meio do segundo tempo, a expulsão de Gonzalo Plata, e logo após, um pouco mais adiante, o São Paulo conquista o empate. Com isso, o Flamengo vai ficando distante desse título do Campeonato Brasileiro, algo que não vou dizer que era esperado, mas com isso o Palmeiras segue na liderança com 65 pontos, lembrando que o Flamengo agora alcançou os mesmos 65, só que tem uma vitória a menos, tem um jogo a mais, chegou a 31 jogos já no Campeonato Brasileiro, ainda tem um jogo a menos para cumprir, não é? E o Palmeiras joga daqui a pouquinho contra o Santos nessa rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, como eu disse. Perdão. O Mirassol também vai entrar em campo, podendo chegar aí a 59 pontos. Lembrando que o Cruzeiro também venceu ontem o time do Grêmio lá no Olímpico, no estádio do Grêmio. Jogo fora de casa complicado, mas ainda assim o Cruzeiro conseguiu essa vitória. O Bahia, como a gente havia destrinchado aqui naquela zona da degola, era um time que consegue mandar muitos jogos dentro de casa, porém quando vai jogar fora, tem a 12ª campanha no Campeonato Brasileiro, e eu acho que com essa derrota deve ter caído muito bem esse rendimento. E não conseguiu aguentar a pressão. O Atlético Mineiro aí com o Hulk, com o Dudu jogando, inclusive tivemos alguns gols anulados. Bahia ainda teve jogador expulso aí, e o Rogério Ceni está na bronca porque logo no comecinho do jogo, o Júnior Alonso também teve uma entrada criminosa lá de sola no jogador do Bahia, e segundo o Rogério Ceni, é meio que tendencioso esses jogos dentro de casa, quando os times estão dentro de seus domínios, não terem o mesmo critério, a mesma rigorosidade de arbitragem quando jogam fora de casa. Menos mal para o time do Atlético Mineiro, que fazia parte daquele hall de times que a gente destrinchou aqui no nosso outro vídeo, de que poderia estar oscilando. Com esses 3 pontos, o Atlético Mineiro dá uma alavancada no campeonato, sobe para a 11ª condição, 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, um a mais do que Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que ontem
também segurou o ímpeto do Corinthians, que teve 2 expulsões, não só uma, 2 jogadores expulsos. Mesmo com o jogador expulso, tinha conseguido empatar o jogo, estava tentando buscar o resultado, mas dessa vez o Red Bull Bragantino conseguiu um resultado interessante, que é um dos times também que flerta com a zona do rebaixamento, tem 39 pontos agora, mesmo com essa vitória, mas em vez de 4 derrotas consecutivas. E agora o Vitória, com a vitória de ontem, chega a 34 pontos, empurrando o Santos para a zona da degola. E agora compete ao menino Ney ser esse líder em campo e ver se fica à disposição hoje no Allianz Parque. Ele que já anunciou inúmeras vezes, que inclusive não estava nem relacionado para essa viagem, para enfrentar o Palmeiras lá no Allianz. Mas agora que eu acho que, como um bom líder, você tem que acompanhar a sua equipe. Se o seu time está a perigo, à deriva, ao exemplo do que está para acontecer hoje com esse jogo lá na Vila Belmiro, na minha concepção, deveria sim entrar em campo. E se você olhar o histórico, o Palmeiras é o time que menos tem jogadores em seu departamento médico. Lembrando que o Palmeiras joga em seus domínios com gramado sintético. Então, ou seja, muitos jogadores questionam, reclamam e vejam aí que o gramado sintético não presta, que condicionaliza a muitas contusões, mas se você olhar o departamento médico, a condição que o Palmeiras tem, esse número é um dos menores do Campeonato Brasileiro a nível de lesões. Algo de errado não está certo. Pode até ter a questão da diferença de gramado, aí eu posso entender, porque você está habituado a jogar em um tipo de gramado e aí de repente você tem que desfrutar do seu futebol em outros níveis, em outras condições. Aí você vai acompanhando a expulsão de Gonzalo Plata, a terceira dele já neste ano, né? Teve uma com Estudiantes, outra questionável contra o Racing e essa agora mais uma entrada, que inclusive é a mesma entrada que o Rogério Ceni questiona, relacionada ao jogo contra o Atlético Mineiro, onde logo no comecinho teve esse lance e que poderia ter tido outro tipo de resultado, ao invés dos 3-0 que o Bahia acabou sofrendo aí contra o time do Atlético. Com isso, o São Paulo, que não tem nada a ver com a história, foi lá e empatou o jogo. O Lucas aí jogando, voltando, né? Estava no banco de reservas jogando, aí veio o lançamento aí. Ferreirinha marca 2 vezes e chega perto de superar aquela marca que o craque Neto desafiou dele marcar 10 gols no ano aí. O desafio está em pé. E agora o Ferreirinha, faltam poucos jogos aí para concluir a sua meta, tem 6 rodadas pela frente, podendo marcar mais 2 gols e aí chegaria à meta de 10 e teria o craque Neto a realizar mais um entretenimento para nós, que estamos ansiosos por este mico no cenário nacional. Hoje temos ainda, como eu disse, Fluminense e Mirassol, já que o jogo vai ser lá no Rio de Janeiro, né? O Mirassol que vem com uma campanha incrível aí. No jogo passado não contou com alguns desfalques, como exemplo do Reinaldo, e com isso não conseguiu fazer o resultado interessante. Temos um clássico também aqui no Nordeste, né? Ceará vai receber o Fortaleza, um jogo interessante. Fortaleza com a corda no pescoço, precisando fugir da zona da degola. O Ceará também quer vencer aí para despontar e fugir de vez dessa zona perigosa, uma vez que o Ceará está com 38 pontos e o Santos, que é o primeiro, tem 33, são 5 pontos de diferença, ainda com alguns jogos. Lembrando que o Santos tem 2 jogos a menos ainda nesse Campeonato Brasileiro, tá? O Vitória tem 2 jogos a mais devido ao jogo de ontem, o Santos vai cumprir um hoje. E o virtualmente rebaixado Sport recebeu o Juventude ontem e sofreu a derrota por 2-0. O Sport, para mim, matematicamente, pode não estar, mas virtualmente eu acho que já é o time rebaixado nesse Campeonato Brasileiro. Por enquanto é isso, pessoal. A gente vai concluindo agora esse vídeo, apenas destrinchando algumas coisas e já antecipando a pergunta para vocês. Quem vocês acham que vão vencer essa rodada de hoje? Lembrando também que já deixa aquele like maroto, a gente sempre vai estar destrinchando aqui o Campeonato Brasileiro, todas as rodadas que são mais interessantes para todos nós. Se inscreva em nosso canal também, ative o sininho das notificações, ajude esse canal a crescer, é um canal novo, um canal independente, um canal que eu vou sempre estar trazendo aqui análises, comentando sobre os jogos, tentando trazer os lances, convocações, seleção brasileira. Inclusive tivemos ontem Champions League, eu coloquei nos shorts aqui alguns resultados sobre a Champions League, então fortaleça aí, só dá aquele likezinho, não vai lhe custar nada, já se inscreva também, ative o sininho das notificações. Todos os dias a gente traz vídeo aqui nesse canal para você.